Nas campanhas eleitorais dos candidatos à presidência da República, não costuma aparecer um tema importante, mas que parece distante do cidadão comum: a política externa. Afinal, qual deve ser a atuação do Brasil no plano internacional e de que forma essa atuação interfere na vida dos trabalhadores, na mobilização dos movimentos sociais? Preocupados com essa questão, estudiosos da política externa brasileira criaram um grupo de reflexão sobre relações internacionais e propõem a criação de um Conselho Nacional de Política Externa. E para a gente entender melhor o que seria este conselho, eu vou conversar agora aqui no estúdio do seu jornal com Sérgio Godoy, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Fundação Santo André. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo ao seu jornal. Bem, Sérgio, eu gostaria que você fizesse um breve resumo do que é a política externa brasileira, como é que isso funciona e por que o cidadão brasileiro tem que saber a respeito disso. Por que é tão importante esse tema? No fim da Idade Média, a política internacional era controlada pelos príncipes. Eram os príncipes que cuidavam dos assuntos internacionais. E com a democratização das sociedades, cada vez mais, esse assunto tem que se aproximar da população, né? Política internacional, relações internacionais é um tema complexo que envolve várias dimensões, como a cultura, processos de comunicação, economia é o mais forte, é o mais comum, né, é o mais conhecido, mas também outros processos que não estão tão visíveis para a população, mas que definem diariamente o cotidiano das pessoas, né? Então, por exemplo, a inflação. O tema da inflação, ela tem a ver com câmbio, tem a ver com as reservas em moeda que o Brasil tem. Reservas internacionais, uma das políticas mais caras que o Estado pode ter, né? O tanto de reservas que a gente tem hoje, que o Banco Central administra hoje em dólar, em moedas internacionais, com certeza ajudaria muito o SUS, por exemplo, o sistema de educação, né? Mas é fundamental e a gente precisa entender por quê. Por que você e um grupo está defendendo a criação do Conselho Nacional de Política Externa? E quem que faria parte desse conselho? Porque a gente já passou da idade dos príncipes, né? A gente vive numa democracia, cada vez mais, nesses últimos governos, a gente consolidou a democratização do Estado e precisa avançar na questão da política internacional, porque a política internacional, ela trata de como o Brasil vai se inserir no mundo, e isso é um assunto de todo cidadão. E ela é financiada com dinheiro público, né? Então, se os trabalhadores querem gastar em exército, e a gente, qual é a nossa relação com a América Latina? Nós vamos nos armar para nos proteger, para defender nossa água? Ou nós vamos gastar em diplomacia para criar, por exemplo, a Unasur, um conselho de segurança que previna conflitos? Quando companheiros próximos a nós aqui sofrem um golpe de Estado, qual que é a nossa postura? Né? Tudo isso tem a ver com o dia a dia do brasileiro, só que não passa. É uma discussão que fica entre as elites, os nossos príncipes modernos. Né? E hoje o Itamaraty propõe-se a se abrir, mas falta muita coisa. A sociedade precisa também dominar a complexidade das relações internacionais e isso só vai acontecer com o processo de um Estado educador, onde o Estado forneça as informações, onde as pessoas aos poucos vão se apropriando desse debate e construindo opinião. É onde entra o Conselho? É onde entra o Conselho, exatamente. O Conselho é uma proposta do GRI. O GRI, se me permite falar um minutinho dele, é um grupo de intelectuais, mas também de ativistas, militantes, que busca justamente a democratização da política externa. E a nossa grande proposta, a nossa grande demanda para esse período, aproveitando as eleições inclusive, é que a gente possa ter um conselho onde a sociedade civil e suas diversas fragmentações, seus diversos interesses que se formam no interior da sociedade, possam discutir como o Brasil vai se inserir, vai se relacionar com o restante do mundo. E quais seriam, rapidamente, os grandes desafios da política externa do Brasil para os próximos anos? Eu acho que o Brasil ele tem muito a contribuir, ele pode cada vez mais assumir uma função proativa de entrar nos grandes temas e de ajudar o mundo a solucionar problemas. Por exemplo, o sistema monetário internacional. Não é possível que se brinque com o dinheiro das pessoas, jogando de economia para um lado do outro e não tem nenhuma regulação, nenhum tipo de imposto, nada, né? Então, temas como a guerra, os conflitos que a gente está vivendo em setores da Europa, no Oriente Médio e em várias regiões do mundo, o Brasil pode ajudar a acabar. O Brasil tem uma relação histórica de paz com a América Latina e que pode contribuir com o restante do mundo. Acho que entrar nos grandes temas do mundo. Nós temos condição para isso. Certamente.
Nós queremos agradecer, Sérgio, pela sua participação. obrigado. Voltaremos a falar novamente sobre esse tema em outro momento, mas agradecemos por ano. Muito obrigado.